Fala pessoal, como é que nós estamos, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para a gente poder conversar sobre técnicas de estudos, para a gente poder conversar sobre como que você pode crescer na sua jornada rumo à sua aprovação, rumo àquele cargo que você tanto deseja. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou o autor deste canal, que é o maior canal sobre técnicas de preparação para provas e concursos públicos, e hoje a gente vai ter um encontro épico, que vai ser o início de um treinamento de 3 partes para a gente entender como que a gente pode estudar melhor, como que a gente pode aprender melhor, como que a gente pode não ter que ficar andando em círculos como tantas vezes a gente fica ao longo da nossa jornada. Eu sei que é uma proposta ousada, mas eu espero que você esteja de coração aberto para que você possa enfrentar esse grande encontro que a gente vai ter aqui, tá? Deixa eu dar boa noite para todos vocês que estão aí. Nós temos aqui Claudimar, Ana Carolina, Fernando, Karen, Daiane, Daniela, Ellen, Sâmia, Jordana, Felipe, Ana Freitas, Ana Paula, estudante vitalício, Aline, Caroline, Ana Paula, Lorane, Everaldo e todos vocês que estão aí nesse bonde do Boa Noite, Júlia, Paloma, Tiago e todos vocês que vão chegar aí, gente, é uma enorme satisfação, tá? Eu espero que você esteja de coração aberto e o desafio é papel e caneta em mão, porque a gente vai ter muita coisa aqui pra gente poder conversar. Eu vou tirar algumas das dúvidas de vocês, talvez a gente tenha sorteio. Quem quer sorteio? Talvez a gente tenha sorteio ao final, quem sabe? Então, a gente vai ver o que dá pra gente fazer e quem sabe você é o Felizardo ou a Felizarda que leva um desses exemplares para casa. O que nós vamos ter hoje também é a abertura das vagas do curso do Zero à Aprovação, um lançamento que não acontece há muito tempo, mas que hoje você vai ter a oportunidade de adentrar, tá? Eu vou te mostrar passo a passo como que você pode fazer parte da próxima turma deste curso e com certeza você vai poder aproveitar bastante, mesmo conteúdo gratuito, caso você sinta que de repente não é o momento de você dar o próximo passo rumo a sua aprovação, tá, gente? O que a gente vai conversar aqui principalmente? Hoje a gente vai falar principalmente sobre dicas práticas para você aprender melhor, tá? E a gente vai entender por que a maior parte do que você aprendeu sobre como aprender tá errada e como consertar os problemas. Qual que é a grande realidade que nós temos hoje? É que a gente aprendeu de uma forma muito equivocada. Aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos professores, já não serve mais para a nossa realidade. Na verdade, nem servia. Só que o que acontece? A demanda que a gente tinha na escola, na faculdade, era tão baixa que a gente não percebia o impacto disso. Quantos de nós não estudávamos na véspera da prova e a gente ia bem? Às vezes a gente passava, às vezes não passava, mas às vezes sentia que aquilo era o suficiente. E aí o que acontecia? Você esquecia de tudo no dia seguinte. E aí você seguia a sua vida. Muitos de nós passamos pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, pela faculdade, sem nos lembrarmos, às vezes, de uma vírgula do que a gente estudou. E não é isso que a gente precisa fazer para fins de concursos públicos. Você está querendo passar em provas e concursos públicos, e é claro, a gente vai ter diversas demandas de prova. Quando a gente fala de prova de concurso público, eu gosto de dizer que a gente tem provas de baixa complexidade, provas de média complexidade e provas de alta complexidade, tá? Isso é normalmente o que a gente vai encontrar, isso é uma divisão didática, você não precisa se preocupar muito com isso, mas em geral, quando a gente fala sobre prova de baixa complexidade, a gente vai precisar aí de umas 100 a 300 horas de estudos. Quando a gente fala de prova de média complexidade, a gente vai precisar de 500 até umas 1000 horas de estudos. E quando a gente fala de provas de alta complexidade, a gente vai precisar de umas 1.200 a umas 2.500 horas de estudos. Só que qual que é a diferença? Qual que é a grande diferença? É que ao contrário de todo o restante da nossa vida, agora a gente vai ter, em geral, uma prova por projeto. Quando você estava na escola, o que você podia fazer? Você podia simplesmente não ir tão bem naquela prova e se esforçar mais na próxima. Mas agora a gente não tem mais essa oportunidade. Agora a alternativa que a gente tem é estudar muito bem. E a gente tem alguns desafios também que a gente carrega ao longo da nossa preparação. Quais que são os desafios que você tem? É você, por exemplo, se lembrar daquele conteúdo que você estuda. É antes disso você entender aquele conteúdo que você está estudando. Muitas vezes você vai precisar expressar isso, seja por meio de uma redação, seja por meio, sei lá o que,
uma questão objetiva que você vai fazer, uma questão discursiva que você vai fazer, uma prova oral que você vai fazer, dependendo do que você esteja enfrentando, tá? Então isso daqui é uma coisa que eu quero que você carregue para você. Vai ser de extrema importância que você tenha a clareza a respeito da necessidade de você estudar bem, porque aquilo que a gente fazia, que a gente fingia que era estudo, não é mais, tá? Então eu quero que você tenha muita tranquilidade em relação a isso. Uma pergunta que fica boiando às vezes na cabeça das pessoas e que eu acho que é importante a gente endereçar, tá? Muita gente está preocupada com a reforma administrativa e é uma preocupação justa. Eu tenho falado a respeito de reforma administrativa ao longo dos anos, mas a grande realidade é isso, é que eu tenho falado disso ao longo dos anos. Então já faz pelo menos mais de um ano que a gente está tratando disso, que essa coisa está caminhando e que está esse fantasma, essa sombra. Gente, a gente não sabe o que vai ser da reforma administrativa. Ela já foi bastante desidratada, tá? A gente não sabe se ela vai ser aprovada da forma como está hoje, muito provavelmente não. A gente sabe que vai haver reformas administrativas como já ocorreram no passado. A gente teve diversas reformas administrativas ao longo do tempo e não é essa a preocupação que você precisa ter. A preocupação que você precisa ter é nesse momento você estudar. Ah, Fernando, então quer dizer que você não se preocupa com a reforma? Pelo contrário, me preocupo tanto que faço postagem, faço vídeo, instigo vocês a irem às votações, instigarem os seus parlamentares aí para que vocês possam tratar disso, mas o estudo ele não pode ficar de lado. Mais de um ano atrás, eu estava recuperando uma apresentação aqui, mais de um ano atrás eu falei sobre reforma administrativa e eu falei as mesmas coisas que eu estou falando para você agora. Não pare de estudar por causa disso. E quem não parou de estudar por causa disso um ano atrás, em uma das vezes que eu falei sobre isso, hoje de repente já está aprovado, pensando aí na sua nomeação. Tá bom? O Matheus falou, a diferença entre meu estudo hoje e meu estudo no ensino médio é abissal. E o Matheus está só com 22 anos, imagina. Então vamos lá. Dito isso, a gente segue aqui. Me diga se você já passou por alguma dessas coisas. Alguns sentimentos mais comuns que a gente tem ao estudar. Cara, isso daqui é difícil demais. Não vai dar tempo do quê? De finalizar o edital, não vai dar tempo de entender tudo que você precisa entender. Isso daqui não entra na minha cabeça, eu sou burro. Isso daqui tem gente mais radical que acaba pensando isso daqui. Tem gente estudando há mais tempo, eu não consigo entender nem a aula 1, imagine as outras 79 aulas que a gente tem pela frente. Você já passou por isso? Você já passou por alguma dessas coisas? Se você já passou por isso, deixa no chat aí pra mim, tá? Porque esses sentimentos, eles são muito comuns e eles muitas vezes advêm da nossa dificuldade em a gente estruturar um bom processo de estudos, em a gente trabalhar bem com as nossas técnicas de estudos, tá? Isso vai ser um ponto importante. A Daniele falou, indica um programa para mapa mental gratuito. Daniele, amanhã, para quem está assistindo, na próxima aula, na aula 2, a gente vai conversar sobre... Na aula 3, na verdade. Na aula 3 a gente vai conversar sobre revisão e eu vou trazer indicações de programas para mapas mentais, tá? A Andressa falou que já falou todas essas frases, a Ellen já se identificou, a Nídia sim até hoje. A Giovana falou todo dia o pensamento de não entender nem a aula 1 de constitucional. É isso. Eu quero trazer um lembrete aqui para você, que é um lembrete extremamente importante, tá? Que pessoas menos inteligentes, menos competentes, menos dedicadas do que você já conseguiram. Já conseguiram o quê? Já conseguiram ser aprovadas. Já conseguiram passar em prova. Esse lembrete, ele é de extrema importância, tá? Esses aqui, como eu falei para você, são desafios que a gente tem. E a gente tem como amenizar esses desafios por conta do nosso comportamento de estudos. Uma coisa que eu tenho para falar para você, inteligência importa bem menos do que você imagina, tá? Primeiro que a gente nem tem uma definição muito clara a respeito do que seja inteligência. É a primeira coisa. E segundo, ela vai importar muito menos, porque é uma pessoa super inteligente, super capaz, que não se dedique, ela vai ter muito menos condições de disputar uma vaga do que você. Qualquer que seja a sua situação. Tudo bem? Então eu quero que você tire isso do caminho, que você pare de imaginar que essas coisas inatingíveis que você tem no seu caminho, elas vão ser as coisas mais importantes para você. Até porque quando a gente fala de aprovação, a gente vai ter alguns elementos, tá? Quando a gente fala de aprovação, a gente tem material. O que é material? É o material que você usa, é aquilo que eu chamo de material de base. Ao longo do tempo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas esse é o material que você usa para aprender ou para aprofundar
aquilo que você está estudando. Às vezes é um PDF, às vezes é uma videoaula, às vezes é uma lei que você vai ler, às vezes é um livro que você vai consumir, tá? O material que você vai usar, ele é muito menos importante do que a forma como você usa material. Você vai ver que um dos vértices que a gente vai ter aqui vai ser a técnica. Nossa senhora, mas essa técnica ficou aqui meio torta, né? Técnica aqui. Um dos vértices que a gente vai ter vai ser técnica. E ele vai estar ali associado ao nosso tempo. O tempo que vai se referir tanto ao tempo do projeto de estudos que você vai ter, quanto ao seu tempo diário de dedicação a este projeto. Só que perceba uma coisa, veja que interessante. Gente, o material, ele é limitado, tá? As pessoas, elas têm acesso, de certa forma, aos mesmos materiais. A gente tem PDF e videoaula. Espera aí, só um pouquinho. A gente tem PDF e videoaula, que a maior parte das pessoas vai usar. O nosso tempo, ele é um tempo limitado, normalmente a gente tem um tempo até o projeto, a gente tem um tempo diário que a gente pode ter de limite, e isso daqui é a solução da pessoa mais simples, tá? O que ela pensa que, eu vou colocar mais horas, isso vai resolver o meu problema de estudos. Só que qual que é a grande pegadinha? A grande pegadinha é que nem sempre mais horas de estudos vai resolver o seu problema. E a única coisa que é plenamente alavancável é a técnica, tá? Então a técnica é a única coisa que é plenamente alavancável, tá? Você pode aumentar, melhorar, desenvolver as suas técnicas de estudos da forma como você quiser. E isso vai ser de extrema importância. Tá? Isso vai ser de extrema importância para você. É você entender que a forma como você estuda vai condicionar os resultados que você vai obter. E aqui a gente vai aprender muito mais sobre técnica. Por quê? Porque a técnica, ela vai levar ao resultado que você tem. Ela vai alavancar a sua inteligência, ela vai alavancar o seu tempo. Você estuda menos tempo e aprende o mesmo tanto. Tem gente estudando 8, 10 horas? Tem, mas essas pessoas, na maior parte das vezes, elas sabem que dependendo da situação que elas não estão processando nem metade desse tempo. Então não seria melhor estudar um pouco menos e aprender um pouco mais? E eu sei que para quem não entende a lógica das técnicas de estudos, isso parece mágica, mas não existe mágica aqui. Por quê? Porque técnica é a forma de você fazer. Gente, presta atenção, tem técnica para tudo. Para tudo que você imaginar na sua vida existe técnica. Existe técnica de engenharia, existe técnica de arquitetura. Me diz mais o que é que tem técnica aí. Existe técnica de corrida, existe técnica de culinária. O que mais que a gente tem técnica? Você tem técnica para quê? Para que você usou técnica ao longo da sua vida? Você tem técnica de pintura. Você tem uma porrada de técnica de todo tipo que você for imaginar. E você tem técnica de estudos. Eu acredito que você esteja aqui porque você acredita no poder das técnicas. Por quê? Porque eu venho falando desse negócio de técnicas de estudos há mais de uma década. E todos os dias eu vejo gente que continua achando que simplesmente por meio daquele esforço bruto, aquelas pessoas hiperdedicadas, que por meio do esforço bruto elas vão conseguir aquilo que elas querem. Às vezes elas conseguem, mas nem sempre o esforço bruto é o melhor caminho que a gente tem, tá? Técnica é muito diferente de mágica. Não existe mágica nenhuma quando a gente fala sobre técnicas de estudos. Existe simplesmente uma forma mais inteligente de você fazer. O pessoal está falando aí técnica de contabilidade, técnica de enfermagem, exatamente. Então, é tudo isso que eu quero. O Matheus falou, tem técnica até para fumar charuto. Gente, eu nem sabia disso. Nem sabia que tinha técnica para fumar charuto. Felizmente, um hábito que nunca me pegou foi esse. Então, assim, o que a gente precisa saber? Ao final dessa aula aqui, você vai entender como é que você vai evitar o reestudo, avançar mais rápido nos seus estudos e aprender de verdade, tá? E um lembrete que é muito importante, isso não é instantâneo, mas isso vai começar hoje. Isso não vai ser neste momento que você vai sair daqui e vai falar, pronto, todos os meus problemas estão resolvidos, amém, estou resolvida, falou, valeu galera! Não é assim que as coisas funcionam. O aprendizado, inclusive o aprendizado de técnicas, ele é um processo. Ele é um processo que começa hoje. Eu tenho gente que me acompanha há bastante tempo, às vezes, no Instagram, e que até hoje me manda mensagem, aí tem uma coisinha ou outra para corrigir, que às vezes estão muito bem, avançaram bastante, fizeram meus cursos, leram meu livro, mas que você ainda tem algum ajuste para poder fazer. Eu aprendo coisas novas sobre técnicas frequentemente, então a gente precisa
ter muita clareza em relação a isso. E por isso a gente vai dividir esse rolê aqui em 3 aulas. A aula 1 é essa que você está assistindo, a aula 2 e a aula 3 que vão ser apresentadas sequencialmente para você. Na aula 1 a gente vai começar exatamente falando sobre a parte do estudo. E tudo que eu vou trazer aqui vão ser recomendações para que você possa estudar melhor. Se você estiver pronto, diga no chat para mim, estou pronto. Maeli perguntou que técnicas são essas. São técnicas de estudos que você vai aplicar à sua jornada. É isso que a gente vai fazer, tá? Gente, uma das primeiras técnicas que a gente precisa trabalhar e que pode parecer extremamente simples, mas que vai fazer toda a diferença. Essa técnica se chama recuperação ativa, tá? O que é a recuperação ativa? Quando você... Deixa eu diminuir aqui o negocinho, para minha cara não ficar verde aqui. Quando você estuda alguma coisa, o que você faz? Você tem o seu cérebro, tá? Vamos lá. Vamos fingir que isso daqui seja o seu cérebro, tá? Com todas as velocidades dele ali, está vendo? Beleza. Isso aqui é o seu cérebro. Quando você estuda, o que acontece? Você pega uma parte dessa informação e uma parte dessa informação você coloca no seu cérebro. Eu não vou dizer, a galera está dizendo que está pronta aí, muito bom. Quando você coloca essa informação no seu cérebro, não vai entrar em detalhes sobre como que isso acontece, não. Falar de neurotransmissores, caminho neuronal, a gente não vai falar sobre isso. Mas essa informação, ela fica armazenada no seu cérebro. Só que o que acontece? Se você não acessa essa informação, se você não se lembra daquilo que você estudou, você se esquece. Você já deve ter conhecido uma pessoa. Você estava numa festa, você conheceu uma pessoa, aquela pessoa passou batida por você, um colega de trabalho, um amigo de um amigo, e aí você ouviu aquele nome, e aí no dia seguinte você estava lembrando o que rolou na festa, você fala, cara, como é que era o nome daquela pessoa que eu tinha conhecido? A não ser que você tenha se interessado por ela, né? Porque aí você lembra até o nome da tia. Dependendo do interesse que a pessoa causou, você lembra de absolutamente tudo. Mas muitas vezes, quando esse interesse ele não aparece tanto assim, a gente acaba não se lembrando. Por quê? Uma das razões para isso tem várias razões. Primeiro, porque não gerou emoção. Então esse exemplo ele é muito feliz nesse sentido. Emoção é uma das razões porque a gente agrega as informações. Você se lembra do seu primeiro beijo, você se lembra às vezes do seu primeiro dia no trabalho, você se lembra de um momento muito feliz ou muito triste com seus pais, com seus irmãos. Por quê? Porque a emoção ajuda a gravar. Só que a gente tem como atribuir emoção a tudo que a gente estuda em concurso público e a resposta é não. Então o que você precisa? Você precisa se lembrar. A gente tem 2 mecanismos para a gente poder se lembrar. O primeiro desses mecanismos é a revisão. E uma das ferramentas da revisão é a recuperação ativa. Então agora a gente chegou onde a gente queria. A recuperação ativa é uma ferramenta para você se lembrar daquilo que você estuda, daquelas informações que você colocou no seu cérebro. Tudo bem? A Ananda falou, ela fica armazenada mesmo se forem dados como prazos? Com certeza, Ananda, só que a gente vai precisar de estímulos diferentes, tanto em intensidade quanto em frequência, para que isso possa ser possível, tá? O que é, Fernanda, então? A recuperação ativa. A recuperação ativa é exatamente a ferramenta que a gente tem em que a gente faz um esforço para se lembrar daquilo que foi estudado. Isso vai acontecer por meio de gatilhos. Isso pode ser tanto de forma espontânea. Vocês estão ouvindo os doguinhos loucão brigando? Espontânea ou pode ser de uma forma dirigida. Beleza? Então, a gente pode trabalhar isso tanto de forma espontânea quanto de forma dirigida. Qual é a forma espontânea? É aquela que você quer se lembrar. Cara, o que eu vi na aula de ontem? O que foi importante na aula de ontem? Quais foram os exemplos que o professor citou? Quais os pontos que eu preciso me lembrar com certeza? E outra é uma forma dirigida. Essa forma dirigida é quando você tem um material. Esse material vai ser conhecido como material de revisão, em que você vai ter pequenos gatilhos ali e esses gatilhos vão te ajudar a se lembrar. A gente presta atenção para tudo que você estiver fazendo. A coisa mais importante que você tem para fazer durante seus estudos é se lembrar daquilo que você estudou. Então esse vai ser um ponto fundamental na sua jornada. É indispensável que você faça um esforço para você poder se lembrar daquilo. Só que o que acontece? A gente se lembrar de forma espontânea, às vezes é meio complicado e é por isso que a gente trabalha tanto com material de revisão. Por quê? Porque é esse material de revisão que vai te ajudar a se lembrar daquilo que você precisa no dia da prova não ter branco. Gente, eu preciso que você me diga que você entendeu a importância do material de revisão. Se você entendeu, diga sim no chat, por favor. Por favor, tá? O Harrison falou, tipo usar flashcard? Com certeza.
Com certeza. Flashcard é uma das ferramentas que a gente tem. O Matheus falou que, enfim, resolveu o problema do botão de risadas. Não, Matheus, é que agora eu estou no estúdio, eu não estou em casa. E aí eu tenho outras ferramentas aqui que me permitem ter risadas, entendeu? É um negócio que é mais desenvolvido em casa o rolê é mais precário, tá? Então, isso é muito importante. Revisão é um dos pontos mais importantes. A gente vai falar sobre a estrutura de sessão de estudo daqui a pouco e você vai entender como que a revisão é importante. Uma coisa que eu preciso trazer aqui para você, que algumas pessoas trazem, isso não tem sido tão comum hoje em dia, é o mito dos estilos de aprendizagem. Qual que é o mito dos estilos de aprendizagem? Muita gente diz, eu aprendo mais ouvindo, eu aprendo mais vendo, eu aprendo mais fazendo. Gente, o que as pesquisas mostram pra gente, isso que quem está dizendo não sou eu, são cientistas que estudaram o estudo, que estudaram a forma como a gente aprende melhor, é que você ouvir ou você ver um material bem feito tem o mesmo impacto. Então a maioria de nós, não tendo nenhuma deficiência, você aprende tanto ouvindo quanto vendo. Mas eu aprendo melhor vendo. Não. O que você vai ter uma preferência, eu prefiro ver. Por quê? Porque você vê aquele professor bonitão, aquela professora bonitona, né? E aí você quer, isso aí é uma pesquisa uns anos atrás que dizia que professores bonitos facilitam o aprendizado. Eu achei hilário aquilo e toda vez que isso posta em algum lugar é um show de marcação e comentário que é muito engraçado. Então o que acontece? Às vezes você prefere ver, às vezes você prefere ouvir, mas para as pessoas que têm os sentidos plenamente desenvolvidos, as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, elas vão se aproveitar de conteúdos escritos da mesma forma que de conteúdos visuais, tá bom? Então é muito importante que você entenda isso, tá? Os estilos de aprendizagem, eles vão ser para você uma bobagem. Se você pode usar conteúdo em áudio, use. Se você pode usar videoaula, use. Se você pode usar material escrito em PDF, use. Mas é importante, por exemplo, que você tenha aí algumas, por exemplo, pistas auditivas, tá? Isso daqui é interessante. Quando a gente fala de pistas auditivas, a gente está dizendo o seguinte: se você fala sobre o conteúdo, isso te ajuda a gravar melhor. E aqui eu trago a técnica da aula, tá? O que é a técnica da aula? A técnica da aula é uma ferramenta que você vai usar quando você quiser gravar muito bem o conteúdo. Gente, por que você acha que eu tenho... eu espero que você concorde comigo, porque senão vai ser o pior exemplo da história. Mas por que você acha que eu tenho tanto domínio quando eu falo sobre técnicas de estudos? Eu me sinto muito confortável falando sobre isso, mas você acha que a vida toda foi assim? Não. Uma parte disso foi estudo. E uma parte disso foi expressão. A técnica da aula é você literalmente pegar aquele conteúdo com o qual você trabalhou ao longo do tempo e tentar dar uma aula sobre ele. Fernando, mas eu nem entendi a aula 1, como é que eu vou falar de uma aula 1 que eu nem entendi? Aí é que tá. Quando você vai dar essa aula, você começa a processar e de repente você percebe que você tem mais domínio do que você imaginava sobre aqueles pontos. Às vezes não, às vezes você vai realmente perceber que o seu domínio é um pouco mais baixo, mas ainda assim isso vai te ajudar com as lacunas do seu conhecimento. É literalmente você dar uma aula. Você não precisa dar uma aula no YouTube, você não precisa dar uma aula para pessoas, você vai falar. Por quê? Porque ao falar e ouvir, o seu cérebro processa melhor essa informação e o fato de você tentar expressar aquilo mostra as lacunas no seu conhecimento. Porque uma coisa é você estudar o conteúdo e falar, beleza, eu entendi. Entendeu, bonitão, bonitona? Então agora fala sobre isso que você estudou. Aí a jornada fica bem diferente, tá? Então a técnica da aula vai ser uma ferramenta muito importante para você que quer fixar alguns dos pontos. Só que qual que é o problema? É que é uma técnica demorada, né? Você dar uma aula sobre um conteúdo demora muito mais do que você receber isso daqui e você aceitar isso, resolver umas questões, fazer uma anotaçãozinha ali, então gasta muito mais tempo. Então use isso para aqueles pontos que são mais importantes, para aqueles ensinamentos, para aquelas aulas, para aqueles conteúdos que vão ser mais relevantes dentro da sua história. Tá? Muita gente pergunta, Fernando, qual que é a diferença entre escrever e digitar? O que as pesquisas mostram pra gente é que quando você escreve, principalmente usando papel e caneta, a sua retenção é melhor do que quando você digita. Só que qual que é a grande questão? Eu, por exemplo, sempre usei material de revisão. A gente está falando aqui basicamente material de revisão, né? Que é o que você produz quando você está consumindo o seu material de base. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí, o que vai acontecer? Esse material de revisão que você vai produzir, ele tende a ser mais eficiente quando você escreve, menos eficiente
quando você digita. Só que as pesquisas, elas não trabalharam com o impacto da própria revisão, porque o nosso processo de revisão, ele tem dois momentos. A gente tem um momento de construção desse material e a gente tem um momento de consumo desse material. A pesquisa só avaliou o impacto da construção e não dá para a gente tirar a nossa vida simplesmente pela construção do material de revisão, porque uma parte importante da metodologia que a gente vai ter é a gente consumir isso de novo. Então, quer você queira fazer no papel, quer você queira fazer um material digital, tá tudo bem, desde que o seu processo de estudo seja bom. Você sabendo que as pesquisas indicam que ao escrever, mexer, isso vai ser importante para você reter melhor, tá tudo bem. E eu acho importante que você faça isso de tempos em tempos, tá? A gente está tão acostumado com material digital que a gente perdeu a noção do impacto que tem você escrever. E em diversas oportunidades você vai precisar escrever de fato. Em conteúdo mais procedimental, conteúdo tipo matemática, física, contabilidade, quando você tem que fazer procedimentos, como o próprio nome diz, você vai ter que usar papel e caneta, tá? Então é fundamental que você trabalhe com isso, ok? Então é isso que a gente vai precisar, tá? Vamos lá então, para a gente continuar, tudo certo até agora? Tudo bem? Grande bando de estudiosos de matemática tá aí, seguidor de longa data, satisfação. Gente, como é que estão as coisas até agora? Tudo bem? 500 pessoas assistindo ao vivo, eu espero que você esteja bem. A Daniele falou, eu anoto palavra-chave, depois quando volto ao material de revisão, eu não me lembro do que as palavras-chave querem dizer. Qual seria a solução? Daniele, de repente você tem pouco conhecimento, você precisa de um pouco mais de conteúdo, ou as suas revisões estão muito espaçadas. Lá no dia 3 a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O que é muito importante que você pense, tá? Isso vai ser fundamental ao longo da sua jornada. As suas sessões de estudos, a gente precisa pensar em termos de planejamento e tamanho. Fernando, o que é a sessão de estudos? É aquele espaço de 25 a 50 minutos em que você vai estudar, aplicar, revisar e se adaptar. Coincidência? Acho que não. Esse aqui é um livro sobre metodologia de sessão de estudos, e é exatamente isso que a gente tem que se atentar. Por quê? Porque todo aprendizado acontece durante o nosso estudo, durante a nossa sessão de estudos. Então é isso que você vai precisar ver, tá? Se a gente trabalhar com essa sessão em tamanhos menores, em sessões menores, você vai se dar melhor. O professor Pierluigi Piazzi, quem conhece o professor Pier aí, ele disse uma frase que é muito boa. Ele falou, quanto menos você estuda, mais você aprende. Ele simplificou uma lição que é muito importante pra gente, que o tamanho da sessão de estudos vai trazer menos conteúdo, e trazendo menos conteúdo você aprende mais. Você tem dificuldade com matemática, tem dificuldade com raciocínio lógico, você não vai resolver o problema estudando 3 horas seguidas. O que você precisa fazer? Sessões menores, 15, 20 minutos, mas elas mais distribuídas ao longo da semana. Coloca 3 sessões, uma de manhã, uma tarde, uma noite, e faz isso durante a semana. Menos conteúdo, você aprende mais, você pratica mais, você se lembra mais. Tudo bem? Tudo bem? Até agora? Tudo certo? É importante que a sua sessão de estudos seja menor. Fernando, então eu vou fazer só esses 25 a 50 minutos? Claro que não. Você vai fazer sessões, veja o plural aqui, você vai fazer sessões de 25 a 50 minutos. Então, na prática, o que vai acontecer? Ao longo do trabalho que você vai desenvolver, deixa eu só achar um modelinho aqui que eu estou procurando. Ah, meu Deus. Peraí, gente, peraí. Ao longo desse trabalho que você vai desenvolver, o que você vai fazer? Num dia qualquer, você vai ter várias sessões de estudos. Essas sessões precisam ser sequenciais? Não, não precisam. Tá? Você pode fazer, sei lá, 5 sessões de estudos ao longo do seu dia, de 25 a 50 minutos. E aí, dependendo da jornada, a gente vai colocar aqui, às vezes pode fazer uma sessão de 30 minutos, uma sessão de 10 minutos. Fernando, quando é que eu faria uma sessão de 10 minutos? Você vai estudar matemática, você teve um péssimo ensino fundamental, um péssimo ensino médio. Adianta você fazer uma sessão de 50 minutos de matemática? Não adianta. Então faça uma sessão bem menor e vá aos poucos para você trabalhar com isso, tá? Inclusive, quanto menos domínio você tem, menor tem de ser a sessão de estudos que você faz. Gente, até agora, o que vocês estão achando? Isso daqui tá te ajudando? Eu preciso saber. Coloca no chat para mim. A Jéssica falou, vejo só videoaula, ou em sessões menores tem problema em interromper a videoaula. Não tem não, Jéssica.
Você pode interromper a videoaula, existe muita angústia em relação a isso, mas eu vou parar um PDF no meio, um livro no meio, uma videoaula no meio, você pode parar. Se você quiser continuar o assunto, não tem problema, mas quanto menos domínio você tiver, menor deve ser a quantidade de conteúdo que você absorve, tá? O Rebinho falou sobre memorização, quais técnicas você indica? Eu não indico técnica de memorização, tá, Rebinho? Porque se você tiver uma boa estrutura de sessão de estudo, você vai se lembrar de tudo que você precisa. Beleza? Então a galera tá falando que tá ajudando, então eu vou seguir firme aqui. Tá bom? A Luciane falou que tá fazendo sentido. A Milena quer cupom de desconto pro livro. A gente pode falar sobre isso sim. Beleza. Como organizar a sessão de estudos? A sessão de estudos a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive. Ana Carolina, obrigado por trabalhar com isso. O Igor falou, fala mais devagar. Não falo não, Igor. Se eu falar mais devagar, você não se esforça para aprender, seu cérebro fica preguiçoso, você dorme, você sai da live. Quando eu falo rápido, eu te estimulo a aprender melhor. De nada, tá? A Andressa falou, eu tô travado na hora de estudar, vem 1000 pensamentos na minha cabeça, não sei como me concentrar, o que fazer? Me faz essa pergunta no final que a gente conversa um pouquinho sobre ela, tá? Então diminua o tamanho da sua sessão de estudos e escolha bem o seu material. Quando a gente fala sobre material de base, a gente está falando aí sobre videoaula, está falando sobre PDF, está falando sobre livro, está falando sobre a própria lei, que às vezes a gente chama de lei seca, tá? Isso aqui é a legislação propriamente dita. Então esses elementos aqui, eles vão ser materiais de base. É fundamental que você tenha duas coisas. Uma delas, que você não brigue com o seu material e que você entenda que ao longo do tempo é interessante que você migre para o material escrito. Fernando, por que material escrito? Porque o material escrito é mais eficiente. Como iniciante, você não precisa se obrigar a consumir material escrito, a não ser que você seja um excelente leitor ou uma excelente leitora. Não brigue com material, regra número 1. Regra número 2, com o tempo tente migrar para material escrito, porque o material escrito tende a ser mais eficiente, tudo bem? A Giovana perguntou, o que fazer na hora do descanso? Giovana, coisas que não sejam relacionadas aos estudos, 1, e que 2, não viciem. Então evite rede social, evite série, faça coisas que você tenha facilidade de se desvincular. Atividade física, meditação, leitura de um livro, carinho nos cachorros, brincar com o filho rapidinho, às vezes que se desvincular do filho é meio difícil também, né? Mas pontos que te ajudem, elementos que te ajudem nessa jornada, tá bom? Então a escolha do material vai ser infinitamente importante. Uma coisa que é fundamental, tá? Não lute contra o material. Você vai ter às vezes materiais que vão estar muito acima do seu nível atual. Por quê? Parece um horrível aqui, né? Muito acima do seu nível atual. Então, qual que é o desafio que eu tenho para você? É você entender que não há demérito nenhum em você procurar um material um pouco mais simples. Se você trabalha com material de base, que é aquele que você usa para aprender, se você trabalha com material de base mais simples, o material que está no seu nível, você tende a aprender mais rapidamente. É como a pessoa que vai para a academia e no primeiro dia quer levantar 200 quilos no supino. Isso não vai acontecer. Você tem uma jornada para você chegar até lá. Às vezes, alguns materiais que a gente encontra são exatamente esses 200 quilos no supino. Então não dá para você trabalhar com isso. O que você precisa? Ir gradualmente chegando ao nível deste material. Tudo bem? E agora a gente vai falar inclusive sobre uma dúvida que vocês trouxeram aqui, que é a estrutura da sessão de estudos. O que acontece na estrutura da sessão de estudos? A gente vai ter o material de base, a gente vai ter o material de revisão, a gente vai ter questões, a gente vai ter adaptação. Fernando, esse negócio é meio complicado, né? Não é não. Isso daqui parte do ciclo EARA, tá bom? Eu descobri ao longo do tempo e trabalhando com dezenas de milhares de candidatos que esses 4 elementos são os elementos mais importantes quando a gente fala de estudo. Primeiro, a gente tem o estudo propriamente dito, que é muito diferente daquilo que você imagina que é. A gente tem a aplicação, que vai ser a resolução de questões, a gente tem a revisão, que vai ser o processo de você fixar aquelas informações mais importantes, e a gente tem a adaptação, que a gente vai dividir em 2 fases. Uma fase de registro e uma fase de análise daquilo que a gente registrou, tá? O estudo é aquele momento em que você vai aprender ou aprofundar, e para o estudo, eu uso o meu material de base. Gente, qual que é o ideal? Qual que é o ideal do consumo do material de base? É uma vez. Caraca, Fernando, como assim? Você consumiu a sua videoaula uma vez, você leu aquele PDF uma vez, o ideal é que você nunca mais lide com ele. Como? Exatamente por meio desse processo aqui que a gente vai conversar. Por quê? Porque ao estudar, você vai estudar ativamente, produzindo o seu material de
revisão, tá? Então, durante o consumo do material de base, a gente produz material de revisão. Gente, eu quero que você coloque aí no chat para mim estudo ativo, para eu saber que você entendeu a importância do estudo ativo. O estudo ativo é tão importante quanto a recuperação ativa, que foi o primeiro ponto que a gente viu aqui. Você se lembrar daquilo que você estuda é tão importante quanto você estudar ativamente. Qual foi a primeira recomendação que eu dei nessa aula? Pegue papel e caneta. Papel e caneta não é para ficar ilustrando a mesa não, tá, gente? Ah, tem um papel ali, beleza, Fernando. É mandinga, né? O Fernando mandou deixar um papel ali. Não, o papel é para você anotar. Por quê? Porque ao anotar, você presta mais atenção àquilo que eu estou falando e você registra os gatilhos para você poder se lembrar depois daquilo que você estudou. Tudo bem? Então o Dinho colocou, a Milena colocou. A Ellen falou, difícil ver a videoaula ou material só uma vez, exatamente por isso que a gente precisa estudar bem, Ellen, porque isso reduz o nosso tempo de estudos. Lembra que eu falei que você ia se lembrar melhor e você ia avançar mais rapidamente? Então esse é um dos pontos. Muito bem, gente, vocês estão de parabéns, todos vocês que estão colocando estudo ativo aí, vocês já começaram a entender a importância do estudo ativo. Qual que é a lógica do estudo ativo? É você produzir o material de revisão durante o consumo do material de base. Você está assistindo essa live aqui, você está colocando a lógica daquilo que eu estou trabalhando. Então a gente está falando sobre sessão de estudos. Dentro de sessão de estudos, você puxou um raminho ali para você poder falar sobre estudo ativo, para você poder falar sobre as etapas do ciclo A, estudo, aplicação, revisão e adaptação. Então tudo isso vai ser de fundamental importância para você. Tá? A gente vai construir o nosso material de revisão, que como eu falei para você, tem dois momentos, um momento de construção e um momento de consumo propriamente dito, e por último a gente tem a adaptação, em que a gente vai principalmente registrar o nosso percentual de acertos e depois a gente vai analisar aquilo que a gente estudou para a gente saber se a gente está no caminho certo. E dito isso, como é que isso acontece no seu cotidiano de trabalho? É mais ou menos o seguinte: quando eu vou estudar, eu começo sempre a partir do meu planejamento, tá? Então o planejamento ele é a base do que a gente vai fazer, mas a gente não vai aprofundar isso daqui não, mas do planejamento você sabe o que você tem que estudar, qual que é a disciplina que eu tenho que estudar hoje, qual que é o conteúdo que eu tenho que estudar hoje. Então você sempre começa com o seu material de base. Os materiais de base mais comuns vão ser videoaula ou PDF. Do material de base vai nascer o quê? Exatamente, vai nascer o material de revisão. Então, o material de base serve para você produzir o seu material de revisão. Esse processo, como a gente conversou, ele é chamado de estudo ativo, tá? Esse é o estudo ativo. É você produzir o seu material de revisão durante o consumo do seu material de base. Quando você termina esse processo aqui, que numa sessão de estudos padrão de 50 minutos, pode levar aqui de repente, digamos, sei lá, 25 a 40 minutos, você vai resolver questões. Para quê? Para você entender se o seu material de revisão ele ficou bom, para você entender se o seu estudo tá ok. Por quê? Porque você tem que resolver questões sobre aquilo que você viu. Se você erra uma questão, significa que talvez o seu estudo não esteja tão legal, porque você não viu alguma coisa que é importante para aquele assunto. Ou às vezes você errou e não colocou no seu material de revisão. Então você sabe que você precisa colocar no seu material de revisão. E por último, você vai se adaptar registrando o percentual de acertos daquilo que você fez. Isso é a estrutura basicona, geralzona da sessão de estudos. Me diga se você entendeu isso daqui, sim ou não, por favor. Por favor, por favor, por favor. Diogo falou, qual a melhor forma de fazer revisão? Papel ou Evernote? Diogo, tanto faz, tá? A prática é mais importante do que a ferramenta que você vai usar. Embora lá no dia 3 deste encontro aqui a gente venha a falar sobre ferramentas de revisão para você ter pelo menos uma noção. Então isso daqui é a estrutura da sessão de estudos, beleza? Então isso daqui é o que você vai fazer dezenas, centenas, milhares de vezes ao longo da sua vida. E quanto melhor for a estrutura da sua sessão de estudos, melhor vai ser o seu aprendizado. Tudo bem? A Maria Ângela está anotando, ela já captou. Você entendeu essa estrutura geral? E outra coisa que ninguém comentou, vocês não perceberam também que eu estou escrevendo na tela agora, né? Que eu estou aqui no fundo e tal, não preciso mais de slide para escrever. Gente, alguém comenta isso, pelo amor de Deus. Me deixa feliz com as minhas inovações tecnológicas, caceta. Porra, me ajuda. Eu estou aqui dando a alma. Vamos lá, gente. Então, isso daqui é o basicão. Se você entendeu a estrutura da sessão de estudos, isso daqui é metade do caminho que você tem andado. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai fazer
tantas dessas sessões de estudos e todo o aprendizado, toda a evolução acontece durante a sua sessão de estudos. Isso daqui que a gente conversou, inclusive, é o básico de fase 1. A gente não vai falar sobre fase 1 e fase 2 dos estudos, mas isso daqui é quando você está entrando em contato com o conteúdo. Fernando, eu já vi o conteúdo. Eu preciso necessariamente trabalhar de novo com material de base? Não, não precisa não. E aí você vai se focar muito mais aqui, ó, em material de revisão e questões, porque afinal, se eu só vou entrar em contato com o meu material de base uma vez, idealmente, isso significa que ao longo do tempo você vai precisar dar muito mais ênfase a material de revisão e questões, tá? Que beleza, obrigado, gente, pelo espontâneo de vocês ressaltarem as inovações das anotações na tela. Fico muito feliz, fico muito feliz. A Carla até falou, foi um colega seu que te ensinou, grande Douglas Schneider, meu primo aí. Beleza? Então tudo bem? Gente, esse é o trabalho que a gente precisa fazer, tá? Dito isso, para que você possa, eu quero que você me diga até agora, de 0 a 10, quanto que está a nota dessa live. Pode dizer de verdade que eu tenho um coração forte, tá? Para você aprender mais, a gente ainda tem mais 2 encontros em que a gente vai falar sobre aplicação e sobre revisão e adaptação. Então isso daqui vai ser fundamental para você poder fechar este ciclo, tá? A gente vai ter algumas dúvidas, eu vou tirar uns 10 minutinhos de dúvida, a gente vai ter sorteio e vai ter um encerramento. Antes de a gente tirar as dúvidas, antes da gente fazer o sorteio, eu quero falar uma coisa para você, tá? Eu sei que muitas vezes, quando a gente está na jornada de concursos públicos, a gente tem uma certa dificuldade em entender o processo de estudos que a gente tem. Muitas informações que eu trouxe aqui, de repente são informações que você já me viu trazendo, são informações que você já trabalhou ao longo do tempo, que você já viu alguma live minha, que você já leu algum livro meu, tá? E se você já tem esse conhecimento de técnicas de estudos, você sabe o impacto que isso gera, porque você passa a aprender melhor, porque você passa a estudar melhor, porque você passa a ter muito mais contato com o conteúdo de uma forma positiva. Se você não conhecia técnicas de estudos, quem está aqui vendo uma live minha pela primeira vez, diga eu no chat, por favor. E obviamente, né, eu já faço o pedido, se você não é inscrito ou inscrita aqui no meu canal do YouTube, que é o maior canal sobre técnica de preparação para a prova dos concursos públicos, inscreva-se, aperte o sininho para você receber as notificações dos eventos que eu faço, tá? E eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade em entender como que a gente vai conduzir esse nosso processo de estudos e por isso também que hoje eu estou abrindo novamente as inscrições do meu curso do Zero à Aprovação, tá? Nós ainda estamos numa das primeiras turmas desse curso, ele é fresquinho, bonitinho, organizadinho e já vai ser regravado para trazer para você melhorias e instruções, tá? As inscrições do curso Zero à Aprovação vão durar por alguns dias, tá? Você vai ter as instruções aqui embaixo a respeito de como que você pode fazer isso. O site é zeroaaprovação.com.br. Esse é um treinamento que a gente vai ter. Deixa eu passar aqui de ponto em ponto para você dar uma olhada comigo, tá? Nós temos aqui o Zero Aprovação. Quando você entrar no site Zero Aprovação, é isso daqui que você vai ver. Você vai ter um monte de botãozão falando que você quer se matricular agora, tá? A gente vai conversar sobre um pouquinho dos mitos que a gente ouve, a gente vai ver as circunstâncias que te levaram a estudar para concursos públicos. Esse curso ele vai ser para quem começou agora, para quem já tem algum tempo de jornada, para a carreira jurídica, para a carreira administrativa, para o pessoal da saúde. Por quê? Porque quando a gente fala de técnicas de estudos, a gente está falando sobre como que você pode usar o cérebro para você poder estudar melhor, tá? Esse curso, ele segue a metodologia do livro do Ciclo EARA, que é um best-seller da área de concursos públicos, que já vendeu mais de 70 mil cópias no mundo todo, tá? E eu falo no mundo mesmo, porque esse livro é vendido internacionalmente em forma de e-book, e hoje eu já tenho mais de 12 mil alunos que participaram de cursos e de treinamentos que eu desenvolvi, tá? A gente vai passar pelas fases dos estudos, pelas fases do Ciclo EARA, do estudo, aplicação, revisão e adaptação.
E esse curso, a gente vai falar de aspectos comportamentais, de primeiros passos no concurso. Então, se você está saindo do zero absoluto, você pode fazer parte desse curso também. A gente vai falar sobre planejamento, sobre técnicas e estratégias de estudos dentro do ciclo EARA. A gente vai conversar sobre a fase dos estudos, da aplicação, da revisão e da adaptação. E a gente vai ter módulos avançados para a gente falar sobre materiais de base, o estudo do zero para um novo concurso, a retomada do estudo para concurso. A gente vai ter uma porrada de coisa e muitas dessas nem estão aqui, tá? Isso daqui é só a essência daquilo que a gente vai ter. Você tem muita coisa aqui para você poder trabalhar, muito conteúdo. Além disso, de bônus, tá aparecendo o urso de mapas mentais aqui, mas é porque na verdade é o curso completo de mapas mentais. Então você vai aprender a usar mapas mentais. A gente vai falar sobre ferramentas tecnológicas, sobre armadilhas, a gente vai falar sobre bibliografia do estudo para concursos, como que você pode aproveitar melhor os seus cursos preparatórios, e a gente vai ter apresentações ao vivo exclusivas também para os alunos do curso, tá? Lembrando que esse curso não é uma fórmula mágica para a aprovação, tá? É importante que você se lembre disso, ele não é uma saída fácil para quem não quer estudar. A gente vai ter os depoimentos de alunos que já participaram, você pode aí fazer esse curso que hoje está com desconto de 50%, de R$ 1.044, que já foi o valor que ele foi vendido. Para você que está ao vivo, a gente tem aí essa bagatela de R$ 497, que você pode dividir em até 12 vezes de R$ 48,42. Aperta esse botãozão, você vai para a tela do checkout e lá você pode fazer a sua matrícula, a sua inscrição, tá? Para quem está aqui ao vivo, quem fizer a matrícula hoje, apenas hoje, vai receber um exemplar do Ciclo EARA. Então, se você fizer a sua matrícula hoje, já coloca no chat aí que você está fazendo, a nossa equipe vai entrar em contato para que você possa receber o seu exemplar do Ciclo EARA. E quem fizer a inscrição durante esse período de lives que a gente vai ter, além disso, vai ter acesso a webinários periódicos que a gente vai ter nessa primeira turma e acesso à próxima turma sem custo adicional. Por quê? Porque eu estou regravando este material, tá bom? Então eu estou regravando este material e você vai ter acesso sem custo adicional ao novo curso, que vai ser, como sempre é, ampliado, atualizado, redimensionado e com todos os novos conteúdos que você precisa, tá? Então, para você acessar, você vai entrar lá em zeroaaprovação.com.br neste momento para você poder fazer a sua matrícula, tá? Esse valor, olha, ele obviamente não vai ficar para sempre, a gente vai ter aí um reajuste dele com o passar do tempo, mas você já pode fazer a sua inscrição neste momento, tá? Então, vamos lá para a gente poder conversar sobre algumas das dúvidas de vocês, tá? As dúvidas que vocês tiverem aí, vocês vão me mandando. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Nós já tivemos aí a matrícula do Jorgiana Bezerra. Meus parabéns, gente. Que satisfação. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, então. O Marcelo falou, a questão é o edital muito extenso. Sim, Marcelo, e quanto mais extenso é o edital, mais você precisa aplicar técnicas, porque menos tempo você tem para ficar voltando a este material, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para você um negocinho aqui, que eu acho que vai facilitar para a gente poder bater esse papo. Segura aí. Title, Recent, aqui. Beleza. Fechamos aqui. Então você entra lá em zeroaprovação.com.br para você fazer a sua matrícula, tá? Vamos lá. A Andressa falou, necessariamente tem que ser feito resumo escrito e as marcações no PDF. Andressa, é interessante que você produza o seu material. A gente conversou um pouquinho sobre isso e essa produção de material, ela vai ser fundamental. Por quê? Porque ao estudar ativamente, você processa melhor essa informação. Por que que marcar o PDF não é a mesma coisa? Porque é um estudo muito passivo. Você só bate o olho e fala, eu acho que isso aqui é interessante. E as pesquisas mostram pra gente que grifar ou não grifar o material tem o mesmo impacto, tá? Vamos lá. Como iniciar a criação... Peraí, como iniciar a criação... Onde é que estava a pergunta? Como iniciar a criação do material de revisão. Aqui, a Camila perguntou, como é que você inicia a criação do material de revisão? Camila, foi desse jeito que eu falei aqui, ó. Peraí, aqui.
Foi desse jeito que eu falei aqui, tá? Então, você está lendo seu material de base, você está vendo uma aula sobre isso, essa aula aqui ela poderia ser transformada em material de revisão. Como é que você vai pegar? Você vai pegar os pontos principais daquilo que eu falei, você vai pegar aqueles pontos que eu elenquei lá no início da apresentação e vai trabalhando com isso, colocando isso no seu material próprio, tá? Vamos lá, André falou como fazer revisão de letra de lei, mesma coisa, André, produzindo material de revisão. É muito legal você produzir mapa mental de lei, tá? E lá no nosso dia 3 a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, beleza? O Douglas falou, realizar mapas mentais por aplicativo se torna tão eficiente quanto fazer à mão? Sim, Douglas, pelo processo contínuo de revisão que você vai ter, o seu processo ele vai ficando bom, tá? O Igor falou, a pausa no ciclo, qual seria o ideal, Igor? 5 a 10 minutos, dependendo de quanto você esteja estudando. Se tiver com 3, 4 sessões acumuladas, aí você coloca um pouquinho mais, coloca meia hora, talvez seja interessante você colocar uma meia hora, 1 hora, dependendo de como que você esteja, tá? Só que isso vai depender de como que seu dia é desenvolvido também, beleza? Vamos lá, gente, entra lá no zeroaprovação.com.br, faça a sua matrícula, lembre que você pode dividir em até 12 vezes, você tem acesso de 2 anos a este material para você assistir quantas vezes você quiser, tá? Peraí, deixa eu descer aqui um pouquinho para ver o que vocês estão falando ali. Temos muitas perguntas. A Ana Paula falou, quando eu uso videoaula para construir o material de base, depois eu preciso reler o PDF? Não necessariamente, tá, Ana Paula? Se você constrói um bom material de base e aquilo é suficiente para que você se lembre dos conteúdos mais importantes, tá tudo bem. Gente, isso é até um lembrete importante, tá? Quando a gente fala desse processo em que a gente tira do material de base o nosso material de revisão, o que a gente vai colocar no material de revisão? Isso aqui vai ser dividido em 2 partes, tá? É porque tem uma parte aqui que eu deixo oculta. Você tem aquela parte que você entende e aquilo que você entende, que é claro que é óbvio para você, não precisa ir para o material de revisão. Em geral, você vai colocar no material de revisão aquilo que você precisa decorar. Por que o material de revisão, ele assume circunstâncias diferentes? Fernando, como assim? O material de revisão de um iniciante, ele sempre ele vai ser maior do que o material de revisão de um candidato avançado. Por quê? Porque o iniciante sabe menos. E quanto menos você sabe, maior tende a ser o seu material de revisão. Tá bom? Então isso é uma reflexão importante. A Débora falou, produzir o material de revisão em alguns casos não é indicado, como por exemplo no pós-edital. Débora, se você precisa se lembrar daquilo que você está estudando, a produção do material de revisão ela é indicada. O que você vai fazer num caso de um pós-edital? Você vai ser mais seletiva em relação às informações que você vai colocar no seu material, tá bom? A Yasmin falou, é melhor focar em apenas... Não, peraí. Peraí. A Andressa falou, eu tô travado na hora de estudar, vem 1000 pensamentos na minha cabeça e eu não sei como me concentrar. O que fazer? Andressa, lá no curso a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre comportamento mental quando a gente tá estudando, mas uma das razões que isso pode ter gerado é exatamente de você não trabalhar com um bom processo de brain dump, que é você tirar as coisas da sua cabeça para anotar no papel. A meditação vai ajudar, a atividade física vai ajudar, tá? Vamos ver quem mais que nós temos aqui nesse meio tempo. Júlia Alencar, Luiz Martins, sejam muito bem-vindos, gente. O pessoal levando o livro para casa aí, lembra que a gente vai ter, tá? Para todo mundo que fizer a matrícula no curso hoje, a gente vai mandar um livro também, tá bom? Gabriel, sem flodar o meu chat, você acha viável eu pegar todas as matérias do edital e organizar e estudar uma por vez? Não, eu não acho interessante não, tá? A não ser que você tenha muito tempo, não tenha preocupação com a velocidade da aprovação, tá bom? A Andressa falou, eu posso consultar o material de revisão ao fazer questões? Não, Andressa. Antes de você fazer questão, não. Se você faz a questão e aí você quer consultar o seu material, tudo bem. Por quê? Porque o processo que a gente tem a gente vê a questão, a gente tem um processo de recuperação. Lembra que eu falei de recuperação ativa, que pode ser feita com gatilho? A questão é um dos gatilhos que a gente pode usar para recuperação. Então você precisa fazer esse processo de se lembrar daquilo que você está estudando. Tá? Então isso vai ser fundamental. Aí se você respondeu a questão, aí você quer trabalhar com material de revisão, aí não tem problema, mas você nunca vai olhar o material de revisão antes de responder a questão. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tá? Não existe cenário em que isso aconteça. Beleza?
Quanto tempo seria ideal para a produção do material de revisão? Depende, Daiane, depende do conteúdo que a gente está trabalhando, depende do momento que a gente está nos estudos, tá? Pode ser que você precise de mais tempo, pode ser que você precise de menos tempo. Realmente não tem métrica, depende da disciplina, depende de uma série de fatores, tá? Mas é claro que o tempo é idealmente o mínimo possível e é isso que você tem que pensar ao longo do seu trabalho. Em geral, se você está assistindo, por exemplo, uma aula que tem 20 minutos de duração, essa aula você tem que evitar pausar e evitar voltar e preferencialmente produzir o material de revisão durante essa aula. Então, se a aula dura 20 minutos, quanto é que é a produção do material de revisão? 20 minutos. Fernando, mais 20 minutos? Não. Os 20 minutos da aula. Enquanto você está consumindo esse material aqui, essa 1 hora de live que a gente tem, você está produzindo 1 hora de material de revisão. Não é para você levar 3 horas para você produzir o material de revisão nessa aula. Isso não faz sentido. Pode ser que leve algum tempo até você entender a metodologia, até você evoluir. É uma possibilidade. Tá bom? Vamos lá então. A Andressa falou, vou comprar o curso depois da live. Que beleza, Andressa, fico muito feliz, estarei feliz lá recebendo vocês. O Murilo falou, a velocidade das aulas pode ser de 1,5? Pode, Murilo. Videoaula preferencialmente sempre acelerado se for de conteúdo conceitual. O que isso significa? Conteúdo conceitual é aquele que é mais baseado em conceitos, tá? A Milena comprou o curso, que beleza, Milena, como faz para ganhar o livro? A gente vai entrar em contato com todo mundo que está fazendo a matrícula agora para a gente poder mandar o livro, tá? Pegar o endereço e mandar o livro, tá bom? Então, se a videoaula é conceitual, sempre 1,5, 1,75. Fernando, o que é um conteúdo conceitual? A parte de direito, por exemplo, a parte de língua portuguesa, a parte de geografia, história, normalmente os conteúdos de humanas, eles são conteúdos mais conceituais. Se você está falando de matemática, física, raciocínio lógico, alguns conteúdos de contabilidade, estatística, muitas vezes isso vai ser conteúdo mais procedimental. Então aí você não acelera a aula, mas em geral, videoaula acelerada. Beleza? A Andressa falou, Fernanda, a velocidade 1,5 em pessoa, com certeza. E o Gabriel falou, eu devo fazer questões, mesmo não tendo terminado um tópico, afinal a sessão de estudo se torna curta. Sim, Gabriel, não existe momento ruim para você resolver questões. Não existe momento ruim para você resolver questões. Então, a qualquer momento você pode resolver essas questões, tá? Antes do estudo, durante o estudo, depois do estudo, mas interessante é você resolver algumas questões depois, porque cada momento das questões vai ter uma finalidade, vai ter uma lógica própria, tá? Amanhã a gente vai falar sobre isso na nossa aula 2. O Paulo Henrique falou, início de estudos, quanto tempo você indica para eu colocar cada parte do ciclo EARA? Paulo, início dos estudos de uma disciplina que você tem relativa facilidade, 50 minutos para uma sessão é um tempo bom, tá bom? Gente, seguinte, a gente tem muitas perguntas, tá? Eu quero responder todas as perguntas de vocês. Talvez a gente faça uma live extra para a gente poder fazer as nossas perguntas e respostas. Vocês querem uma live extra de perguntas e respostas? Diga sim ou não no chat para mim, por favor. Diga sim ou não no chat para mim, por favor. A gente vai ter aí talvez uma live extra só para a gente poder fazer perguntas e respostas. Este é o momento de você fazer a sua inscrição. O curso Zero Aprovação, ele vai fazer muita diferença, ele vai transformar a sua relação com os estudos. Lembrando, quem fizer a inscrição agora, hoje, vai ter livro do ciclo EARA e a gente vai ter também a possibilidade de você acessar a próxima versão desse curso sem nenhum tipo de custo adicional. É claro que a próxima versão do curso já vai estar mais cara do que ela está hoje, então entra lá no Zero Aprovação agora para você poder entender como que você pode fazer a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição em até 12 vezes de menos de R$50 no cartão e isso vai transformar a sua relação com os estudos. Você vai ter 2 anos de acesso a esse material e ele vai estar sempre ali para você. Você quer sorteio do Ciclo EARA? Então joga aí na tela para mim, melhor livro, hashtag melhor livro, que eu vou sortear um felizardo ou uma felizarda para poder levar este livro para casa. Manda aí pra gente, eu vou dar 20 segundos e já vou agradecendo a sua presença. Você é absolutamente incrível, foi um contato incrível que a gente teve aqui, mas a gente está só começando, a gente está na primeira aula, a gente ainda tem as aulas 2 e 3. Na aula 2 a gente vai falar sobre resolução de questões, sobre como que você vai usar isso em prol da sua aprovação. Na aula 3 a gente vai falar sobre revisão, vai falar sobre adaptação para a gente fechar essa primeira parte do ciclo EARA aqui e você poder entender como que você vai evoluir ao longo da sua jornada, tá?
o que eu te garanto, você vai sair com muito mais clareza, muito mais tranquilidade e com muito mais compreensão a respeito de como que você pode evoluir, tá? Deixa eu pegar aqui os comentários que vocês estão colocando. Eu estou deixando aqui uns segundinhos para a galera da internet de escada deixar aí a hashtag subir. Vamos ver aqui como é que nós estamos. Aqui. Nós temos aqui na tela, as hashtags já estão subindo. Que beleza, gente. Vamos lá. Vou dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Quem foi? Ganhadora ou ganhadora foi a Karine. Karine, que tem um símbolozinho de uma balancinha do direito ali. Karine, meus parabéns. O que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para suporte@fernandomesquita.com.br com um print da sua tela, seu endereço completo com CEP e seu nome completo, suporte@fernandomesquita.com.br, e o Lucas vai enviar o livro para você, tá? Meus parabéns, gente. Para quem ainda tá aqui, eu vou deixar na tela o link do zero à aprovação para que você possa fazer a sua inscrição, e todo mundo que tá aqui, eu quero que você coloque a hashtag para mim aí até amanhã, porque amanhã a gente vai estar juntos nessa jornada para a gente poder continuar este nosso bate-papo no nosso dia 2. A gente acabou de começar. Eu te vejo lá no curso e eu te vejo na nossa live de amanhã. Um grande abraço e até mais. Tchau.